Bem-vindo ao Curtida Cozinha e hoje nós vamos fazer uma receita de strudel com a massa filo. Vamos começar fazendo a massa. A massa filo é uma massa grega, de origem grega, tá? É aquela massa bem fininha que parece um papel. Então vamos começar misturando os secos. Aqui está o sal, vamos misturar o sal na farinha. Essa massa diferente, o fermento que vai nela é o fermento químico, tá? Vamos misturar o fermento químico, misturar bem. E como tem fermento químico, ele só é ativado com calor. Por isso nós vamos colocar manteiga derretida, que ela está quente, e leite quente. Ok? Vamos dar mais uma misturada. Para ativar esse fermento, para ele fazer a massa crescer só um pouco. Na verdade ele vai dar só elasticidade na massa, tá? Agora a gente vai colocar o vinagre. Prontinho. Agora nós vamos misturar bem essa massa. Então agora que eu já misturei a massa, eu coloco ela na bancada. Essa é uma massa bem molhada, bem molhada. Então para trabalhar com ela com a mão vai ser muito difícil. Então nós temos que ter uma espátula e nós vamos virando a massa até ela ficar lisa. É a mesma coisa, um processo que vai demorar entre 10 a 15 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela na minha maceira e vou acabar o ponto na maceira. Então depois de bater 5 minutos, nós vamos tirar a massa do bol. Vamos colocar na bancada. Pode ver que ela é bem mole, bem elástica. Nós só vamos acabar de bolear. Então a gente acaba de dar uma olhadinha nela, deixar ela redondinha, voltamos para dentro do bowl e vamos colocar um plástico nela e deixar mais ou menos uns 20 minutos ela descansando para a gente poder abrir. Então para o recheio do strudel de maçã, nós vamos cortar a maçã bem fininha, tá? Então a gente tira o miolo dela, tira o caroço e corta ela em pedaços bem fininhos. Quanto mais fino, melhor, porque na hora que for assar, vai virar tipo um creme, tá? Aí o que a gente faz? Primeiro, a gente vai misturar o limão na maçã. O limão na maçã é bom porque ela não vai deixar a maçã ficar preta. Ela tira a oxidação da maçã e dá um sabor muito gostoso. Então você mistura bem o limão primeiro. Depois, uma coisa que eu gosto de pôr, é opcional, é para o paladar aqui da minha família. A gente coloca um pouco de rum para dar um sabor. Se você não gosta, não precisa pôr. Isso aqui é totalmente opcional. Vamos misturar bem. E agora nós vamos entrar com a uva passa. Quantidade de uva passa. Sempre misturando para lá pegar o sabor do rum, pegar o sabor do limão também. Agora a gente põe o açúcar, mistura. E por último, a canela. Cuidado com a canela, porque existe um mundo maravilhoso da canela. Se você colocar um pouquinho a mais, tudo tem gosto de canela. Ela toma conta de tudo. Então, vamos misturar bem. Agora vamos misturar bastante. E depois disso é só deixar ela
de lado um pouquinho, pode pôr na geladeira, até fazer a massa e rechear o nosso strudel. É isso aí. Agora que a massa já descansou uns 20 minutos, nós vamos colocar ela na mesa. Coloca um pouco de farinha, coloca um pouco dela em cima e nós vamos dividir em 8 pedaços. E nós vamos fazer 8 discos, tá? Então a gente sempre corta no meio, no meio, no meio, a gente vai dividindo. E é o mesmo processo do pão. A gente faz uma bolinha, bolinha feita, dá uma boleadinha e separamos. Fazemos isso nas 8 bolinhas. Então depois das bolinhas serem feitas, nós vamos colocar um pouco mais de farinha na mesa, um pouco de farinha em cima da massa e vamos abrir. Sempre farinhando. Abrir mais ou menos, vai dar um disco aqui de uns 20 centímetros. Certo? Abre. Agora a gente vai pôr do lado. E agora é a parte importante para fazer isso aqui. Aqui é uma mistura de amido de milho com farinha. Nós vamos colocar isso em cima. Vamos passar bastante em todo o disco. Fazer essa camada em todo o disco. Aí, agora, nós vamos repetir esse processo com todas as bolinhas. Então nós vamos abrindo disco por disco, colocando um em cima do outro e cada vez passa uma camada dessa mistura de amido com a farinha. Então, depois que fez os 8 discos que colocou a mistura de farinha entre eles, a gente vai virar e vai colocar em cima do último disco do lado de baixo, tá? Espalha bem. Agora que vem o negócio. Agora nós vamos abrir esses discos, os 8 juntos. Então, ó, a gente vai para frente, para trás, para os lados e vira. A gente muda todos os lados. Põe para esse lado. Estica as massas de baixo. E faz a mesma coisa. De novo, vira. O outro lado. Estica mais um pouco. Ajeita, volta, mais uma vez para esse lado. Você vê que as de cima elas estão ficando mais finas, né? E estão menores. Essas aqui, no fim, elas vão ficar um pouquinho menor e a gente pode fazer tortinhas. Vamos esticar. Vamos fazer mais uma vez. Olha como é que elas estão já. Olha a finura da massa. Olha isso. Chega perto. Aqui, ó. Olha a finura da massa. Isso é uma massa filo. Olha a finura. Para fazer strudel.
tortinha de maçã. Aqui você pode fazer também rolinho primavera, docinhos turcos, tudo isso prontinho. Agora é só passar, deixar ela descansar. A gente vai enrolar num plástico para guardar um pouquinho e depois nós vamos montar as tortas. Depois a gente volta para o fim. Pronto, agora a gente vai rechear o strudel. A gente está separando as folhas, olha a finura que ela tá. A gente vai passar um pouco de manteiga na folha, que é para na hora que enrolar e assar, ela vai ficar como se fosse uma massa folhada. Então, isso aqui vai ficar muito bom. Agora, se você não tiver paciência para fazer a massa, essas coisas, isso tudo tem para vender, viu? Você pode comprar a massa pronta e só preparar o recheio. Pronto, agora eu vou colocar mais uma parte em cima. Mas ela tá tão fina que tá até difícil de manipular. Vamos esticar em cima da outra. Não tem problema se ela quebrar, você vai esticando e depois você vai enrolar. Prontinho. Uma em cima da outra. E mesma coisa, vamos passar um pouco de manteiga nela. Espalha bem. Aí, agora nós vamos rechear. Vamos pegar o nosso recheio e vamos colocar em cima da massa. Pode caprichar, viu? Quanto mais recheio, mais gostoso fica. Colocamos aqui, colocamos mais um pouco. Isso aqui. Pronto. Agora, vocês perceberam que eu coloquei a massa em cima de um pano, né? Que é justamente agora, senão você não consegue, ela é tão fina que você não consegue manipular. Eu vou dobrar a ponta para dentro, fechar. Eu vou dobrar a outra ponta para fechar aqui também, a lateral. Vou passar mais um pouquinho de manteiga dos lados. E agora eu vou enrolar o strudel, tá? Agora aqui ó, a gente põe, aperta e levanta a massa. Aperta, puxa, levanta, acerta no pano e a última. Então agora com a ajuda do pano, nós vamos colocar ele na forma. Dá a última girada. Pincela de novo a manteiga por cima. Agora é só assar. Então é isso aí, strudel pronto, assado, só joga um pouquinho de açúcar de confeiteiro e tá feito mais uma receita. Simples, fácil e rápido. Valeu!